Olá, meu amigo, minha amiga, seja você muito bem-vindo à nossa semana de revisão. Eu vou começar falando, antes de entrar na parte que me toca na matéria, que é Direito Penal, parte geral, falando um pouquinho sobre a comissão de concurso, sobre a banca examinadora. Eu vou me pautar aqui pelo material que nós temos no curso, Foco Total 192, que é o dossiê da banca examinadora, um dos materiais específicos que nós elaboramos a respeito dos membros da comissão. E, obviamente, já vou tecer algumas considerações aqui que podem vir a ser úteis na sua prova. Vamos lá. Os membros titulares, né? Eu não vou falar aqui do presidente da comissão de concurso, porque o presidente, ele, por hábito, não é, por tradição, ele não formula perguntas na primeira e na segunda fase. Eventualmente, no exame oral, ele preside a banca, ele pode vir a fazer uma ou outra pergunta, mas ele tem uma função meramente administrativa. Então, nós temos que lançar o nosso olhar, sobretudo, para os seguintes integrantes da comissão de concurso: a desembargadora Maria Laura de Assis Moura Tavares, que é da seção de Direito Público, então ela vai ficar responsável por matérias como administrativo, tributário, constitucional. E um detalhe importante, e aqui falando um pouquinho também de segunda fase, né? Obviamente que você está apostando todas as suas fichas em fazer a melhor prova objetiva possível, mas o teu propósito uma hora é passar no concurso. A prova objetiva é a primeira grande barreira que você vai ter que superar, mas obviamente o paredão de toda a prova, como é a Magistratura de São Paulo, é a segunda fase, a fase escrita. E a partir disso eu queria só destacar, é bem provável que seja a desembargadora Maria Laura de Assis Moura Tavares, integrante que é da seção de Direito Público, a responsável pela dissertação na prova discursiva lá no dia 1º de março de 2026. Por quê? Porque o TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo é uma instituição muito arraigada a tradições. E há uma regra não escrita no edital que é a seguinte: quem elabora a dissertação na prova discursiva da segunda fase? Há um revezamento entre os integrantes da comissão no sentido de que, ora, num concurso, é o desembargador da seção de direito público e no concurso seguinte o da seção de direito privado. Na aula que eu gravei para o curso de segunda fase, estratégia de prova escrita, eu falo isso, analisando desde os últimos 4 últimos concursos. A dissertação do 191 foi sobre inadimplemento das obrigações, portanto foi integrante, desembargador integrante da seção de direito privado. Tudo indica que agora a dissertação será sobre a matéria de direito público. O desembargador Cláudio Bueno de Godoy, professor titular de Direito Civil da Universidade de São Paulo, um civilista aí especializado em várias, enfim, óbvio, um profundo conhecedor da matéria, mas ele tem uma predileção especial por contratos, teoria geral, direito das coisas. Isso tudo vai ser bem examinado ao longo das aulas durante a semana pelos nossos professores aqui, né? O nosso time de professor, você já deve ter visto a programação, é um time realmente muito competente. O desembargador Roberto Teixeira Pinto Porto, ele foi por 25 anos integrante do MP de São Paulo. Aliás, eu lembro quando eu passei no concurso do Ministério Público de São Paulo, lá em 1997, eu já tive logo contato com o Dr. Porto, porque ele foi o monitor da minha turma na escolinha, né, que a gente chama, o nome carinhoso que nós damos à escola do MP logo que ingressamos no concurso. No TJ também é a mesma coisa, né? Você vai ingressar no 192, vai se tornar juiz ou juíza, e você vai ter o contato lá com a escolinha, vai ter os juízes monitores. E o doutor Porto foi o monitor da minha turma. Os aprovados eram divididos em turmas pequenas de 7 colegas, e então tive um contato muito legal com o doutor Porto, né? Aprendi muita coisa prática com ele lá no início da minha vida de Ministério Público, né? Detalhes, dicas de como fazer uma boa denúncia na prática, né? Ele realmente é uma pessoa muito solícita, muito gente boa, e agora, né, já há alguns anos desembargador, agora membro da comissão de concurso. Na aula que eu preparei para você, de penal geral, a gente vai falar bastante sobre posições do Dr. Porto, Dr. Roberto Porto, em alguns temas. Eu até separei alguns acordos, você vai ver daqui a pouquinho no material. Mas por falar nisso, eu quero destacar o seguinte: as aulas que nós temos no curso de segunda fase, que teremos no curso de segunda fase de sentença penal, ministradas pelo professor Eduardo Helene, que virá logo em seguida aqui, depois da minha aula, vai ser penal especial com o Eduardo Helene, e ele ministrou aulas de sentença penal para o curso de segunda fase, todas inéditas e todas baseadas em acórdãos do Dr. Porto. A mesma coisa o professor Eduardo Calvert, que também estará aqui conosco na semana de revisão, é o professor de sentença civil no curso de segunda fase e elaborou aulas inéditas e exercícios inéditos de sentença civil, assim como o Eduardo Helene também elaborou exercícios inéditos de sentença penal, todos baseados
em acórdão dos integrantes da comissão de concurso, tá bom? Depois, membro titular da comissão pelo Ministério Público, a doutora Evelise Pedroso. Conheço bastante a doutora Evelise, né, do MP de São Paulo, muito prestigiada, estudiosa, direito administrativo é a área dela, direitos difusos, improbidade administrativa. Ela já foi examinadora do MP de São Paulo no concurso 92. Lá no concurso 92, ela arguiu duas matérias, processo civil e direitos difusos. No TJ São Paulo, no 192, não creio que ela vai ficar responsável por processo civil, porque processo civil é a matéria de expertise da doutora Clarice, que foi a indicada da OAB. Mas certamente com difusos ela vai ficar, com ambiental, talvez com consumidor, né? Porque a parte de consumidor da magistratura é diferente do MP. A MP é uma parte de consumidor que esbarra mais em difuso, a magistratura é uma parte de consumidor que esbarra mais em direito privado. De toda maneira, certamente ela vai ficar com a parte de ambiental, por exemplo, improbidade administrativa, que é a área de expertise dela. Bom, ela foi examinadora do MP de São Paulo. Então, o que a gente fez? Se você for aluno do 192, você sabe. Se você aí não foi e vier a ser nosso aluno do curso segunda fase, você vai ver isso. A gente fez uma apostila sobre as perguntas que a doutora Evelise formulou na fase oral lá do 192. A gente colocou tanto as de difuso quanto as de processo civil. Lógico que as de difusos eu acho que vão ter um pouquinho mais de relevância, porque tende a ser essa a matéria que ela vai ficar responsável no 192. E a gente colocou pergunta e resposta, a gente colocou a pergunta e respondeu. Então isso pode ajudar muito você. Lógico que esse perfil da banca ele é importante para todas as fases do concurso, mas ele é mais relevante para a fase escrita, porque na fase escrita é natural, o examinador ele vai ter que corrigir centenas de sentenças ou de dissertações ou de questões discursivas, então é natural que lá ele escolha um tema que está na sua zona de conforto. Uma pergunta, uma forma de perguntar. É legal também você ter contato com essa apostila, você vai conhecer também a forma de perguntar, a abordagem que determinado examinador gosta de dar. Então isso a gente colocou lá disponível para o pessoal do curso de segunda fase, que aliás, a gente vai abrir as inscrições para o curso de segunda fase na sexta-feira, Black Friday, dia 28 de novembro, com uma condição especialíssima. E você vai, professor, mas como é que eu vou me inscrever para o curso de segunda fase antes da prova de primeira fase? Eu acho o seguinte, bom, primeiro você pode se inscrever e você tem 7 dias para cancelar com reembolso integral, quer dizer, uma aposta que você faz. Pô, tô confiante e tal, ou sei lá, mesmo assim, posso não estar tão confiante, mas vou garantir a minha inscrição, você garante um cupom de desconto de Black Friday que não vai se repetir depois, e obviamente, se o resultado não for como você espera, você pode pedir o cancelamento com reembolso integral, portanto você não vai ter prejuízo nenhum. Acho que vale a pena no final. Mas falando ainda então dos membros da comissão, agora a doutora Clarice. A doutora Clarice, ela é livre docente em processo civil na Universidade de São Paulo, e tem uma coisa legal que o professor Eduardo Calvert, que é o nosso professor de processo civil, professor de sentença civil do nosso curso, que também está aqui na semana de revisão, ele é professor assistente da doutora Clarice lá no mestrado da USP. Então ele conhece bem as posições da professora Clarice, bastante. Inclusive, teve algumas mudanças aí no edital, algumas novidades no edital do 192, parte delas claramente colocadas pela doutora Clarice, no âmbito de humanística. E por que eu digo claramente colocadas por ela? Porque são temas, assuntos, temas jurídicos que são a especialidade dela, que ela fala muito, que ela é uma grande estudiosa dentro do universo da análise econômica do direito, análise econômica do processo. E a gente até elaborou, inclusive, também uma apostila com, além da apostila de temas de predileção da banca, apostila de perguntas e respostas da doutora Evelise lá no oral do 92, que pode ser muito útil. A gente também fez outra com os temas novos do edital, porque quem coloca os itens novos no edital do 192 é a banca. É a banca que pega o edital e fala assim, olha, precisa colocar isso, isso, isso e aquilo. Então a gente também tem essa apostila que estará disponível, esteve disponível no curso FT 192 e também estará disponível no curso de segunda fase. Bom, esse é, de modo geral, o perfil da banca com a qual nós vamos trabalhar. Na minha aula aqui de revisão, nessa semana de revisão, a gente vai falar sobre direito penal parte geral. O material já está aí, pronto. Ó, já até troquei aqui a telinha para colocar o material e darmos início à exposição. Só me permita fazer rapidamente mais uma propaganda aqui do curso de segunda fase, não é? Porque eu acho que é legal eu poder dizer isso para você, porque
como coordenador do curso Foco Total, sou eu que faço toda a estrutura do curso, toda a montagem do curso. E se tem uma coisa que eu primo é a especificidade. Por isso que o curso se chama Foco Total. Além da gente fazer um curso totalmente específico, você vai ter 10 rodadas de conteúdo com cronograma e apostila, e as apostilas todas moldadas pensando na prova escrita. Nós incluímos no curso de segunda fase 34 exercícios autorais. 34 exercícios autorais. Exercícios elaborados pelos nossos professores, pela nossa equipe. Desses exercícios autorais, você vai encontrar 4 provas discursivas completas, com dissertação e questões inéditas, 6 sentenças penais inéditas, sentenças elaboradas pelo professor Eduardo Helene com base nos acordos do Dr. Porto, 6 sentenças cíveis inéditas elaboradas pelo professor Calvert com base em acórdãos da banca, tanto do examinador Cláudio Godoy, seção de Direito Privado, quanto da examinadora Moura Tavares, da seção de Direito Público. Ele, por cautela, pegou acórdãos de um e de outro, os temas mais recorrentes. E as aulas que eles ministraram de sentença, todas baseadas no modo de pensar da banca examinadora. Além desses 34 exercícios autorais que a gente vai distribuir lá nos módulos correspondentes, você vai ter 5 simulados completos. Desses 5, dois deles você vai poder contratar correção individualizada. Quando eu falo simulado, o que são 5 simulados? Cada simulado vai ter uma discursiva, uma sentença civil, uma sentença penal. Então é isso vezes 5. Dentro daquele pacotão dos 34 exercícios autorais. E desses 5 simulados, 2 simulados com a possibilidade de correção individualizada, obviamente esses também totalmente inéditos, esses que serão incluídos na correção individualizada. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre penal geral? Olha, se tem um assunto que eu diria é quase obrigatório para ser perguntado, é a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, você bem sabe, é o tema tratado no artigo 1º a 12 do Código Penal. O artigo 1º fala do princípio da legalidade, não tem mistério, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas, além disso, os artigos 2º a 4º e 5º a 8º costumam ter especial importância, até pela possibilidade de que, a partir deles, sejam formuladas perguntinhas, casinhos ou até pegadinhas. Os artigos 2º ao 4º se ocupam da lei penal no tempo. O 5º ao 8º, lei penal no espaço. Então, um rápido panorama sobre, agora, lei penal no tempo. Artigo 2º. O artigo 2º do Código Penal é aquele que trata da retroatividade da lei penal benéfica e da irretroatividade da lei penal gravosa. O artigo 2º do Código Penal nada mais é que o detalhamento do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A partir do artigo 2º do Código Penal, que decorre, que é o detalhamento da Constituição, artigo 5º, inciso 40, nós temos todos os elementos necessários para solucionar o chamado conflito de leis penais no tempo. Eu vou baixar um pouquinho o material aqui para chegar nesse ponto, depois eu volto para as outras observações que eu fiz aqui. Conflito de leis penais no tempo. Então, quando nós falamos no conflito de leis penais no tempo, estamos nos referindo ao cenário em que uma nova lei penal entra em vigor. Para que se instaure o conflito de leis penais no tempo, é indispensável que se dê a vigência da nova lei penal. Há autores que afirmam que seria possível aplicar uma lei penal, quando benéfica, até mesmo durante o período de vacância. Então, ainda que exista uma vacatio legis, se a lei penal que está em iminência de entrar em vigor é benéfica, ela pode ser aplicada pelo juiz desde lá, desde agora, desde logo. Por quê? Porque daqui a alguns dias, meses, ela vai entrar em vigor e terá eficácia retroativa. Então não há por que o juiz deixar de aplicá-la numa sentença que ele vai proferir hoje, por exemplo. Esse argumento, porém, é falho. Primeiro porque não há inovação no ordenamento jurídico, senão quando a lei penal entra em vigor. Segundo, porque é possível, e já aconteceu historicamente no Brasil, que uma lei penal
seja revogada durante o período de vacácio. Uma história bem conhecida, não sei se você sabe, é a história do Código Penal de 69. Já ouviu falar? Pois bem, em 1969 foi editado um decreto-lei, o Decreto-Lei 1004 de 69, que instituiu um novo Código Penal. E ele foi elaborado com uma vacatio legis bem grande, de anos, e ela acabou sendo prorrogada algumas vezes. Prorrogaram tanto a vacatio legis desse Código de 69 que, num determinado momento, eles acharam que não valia a pena que esse código entrasse em vigor. Até porque o Congresso já tinha editado algumas leis modernizando o Código Penal de 40. Né? Estou falando lá na década de 70, coisa antiga. E aí, em 78, o Código de 69 foi revogado, sem entrar em vigor. É evidente que esse código tinha várias disposições benéficas. Você imagina se ele tivesse sido aplicado por algum juiz que resolvesse adotar essa tese de que não é possível, sim, aplicar uma lei penal benéfica durante o período de vacância? A sentença que ele proferiu seria nula, porque aplicou lei inexistente. Por que inexistente? Porque o Código 69 foi revogado durante o período de vacácio. Foi revogado sem entrar em vigor. Então, o pressuposto para que nós tenhamos uma lei penal, um conflito de leis penais no tempo, é a entrada em vigor. Entrou em vigor a nova lei penal, ela pode ser lex missior ou lex gravior, lei benéfica ou lei gravosa. Lex missior, retroage. Lex gravior só se aplica a fatos cometidos a partir do dia de sua entrada em vigor. Eu vou falar daqui a pouquinho de dois exemplos que impactam aqui os pontos que eu selecionei para você de lex gravior, que são leis penais que entraram em vigor esse ano e que têm natureza gravosa e impactaram pontualmente o assunto dosimetria da pena, que é um assunto de peso enorme para a gente estudar aqui. Mas eu dizia então, né, a nova lei penal entrou em vigor, ou ela é benéfica, lex missior, né, vou colocar aqui em itálico, latim, ou ela é gravosa, lex gravior. Lex missior retroage, lex gravior só se aplica, é retroativa, só se aplica a fatos cometidos durante sua vigência. A lei penal benéfica, ela se subdivide em abolitio criminis e novatio legis in melius. Abolitio criminis, lembra? Que inclusive é uma causa extintiva da punibilidade. Abolitio criminis é a nova lei que descriminaliza condutas. É a lei penal que entra em vigor e torna determinado comportamento penalmente atípico. É a nova lei descriminalizadora. Novatio legis in melius é a lei que mantém o caráter criminoso do fato, mas lhe dá um tratamento mais benéfico. Ambas retroagem, atingindo até a coisa julgada. Atingindo até a coisa julgada. E a competência para aplicar a lei penal benéfica após o trânsito em julgado é, deixa eu colocar aqui para você, do juízo da execução penal nos termos da súmula 611 do STF. Juízo competente, pronto, deixa eu colocar esse enquadramento que eu acho melhor. Juízo competente para aplicar a lei penal benéfica. É o juízo, após o trânsito julgado, é o juízo da execução penal, essa é uma antiga súmula do Supremo, súmula 611 do STF. Lei penal gravosa, aquela que não retroage, ela se subdivide em novatio legis incriminadora, é a lei que criminaliza condutas, então o fato até então era penalmente atípico, com a entrada em vigor dessa lei, ele se torna penalmente típico. Novatio legis imperius, ela mantém o caráter criminoso do fato, mas lhe dá um tratamento mais rigoroso. Por exemplo, a lei 15.159, não anote esse número agora, que vai daqui a pouco ele vai aparecer na sua imagem, mas é uma lei de julho desse ano que incluiu no Código Penal uma agravante até então inexistente. O legislador inseriu no rol taxativo das agravantes o fato de o crime ser praticado nas dependências de instituição de ensino. Isso agora é uma agravante genérica. Tem eficácia retroativa? Não. Tá certo? E eu lembrei aqui da súmula, te lembrei aqui em cima da súmula 611 do STF. Aqui eu te lembro da súmula 711. Deixa eu colocar aqui o número, ó, tá vendo? 711, que eu estou te mostrando aqui agora. Essa também é uma outra súmula legal. Eu preparei bastante súmula no nosso material, tá? Porque eu tenho feeling que o Dr. Roberto Porto vai perguntar bastante entendimento sumulado, tese. Preparei algumas coisinhas aqui nesse sentido. Bom, mas vamos lá, indicando aqui para você.
A súmula 711, ela trata do tema de uma lei penal gravosa que entra em vigor durante a permanência ou continuidade delitiva. Você sabe o que é crime permanente e crime continuado, não é? Crime permanente é aquele delito único cuja fase consumativa se prolonga no tempo. Esse é o crime permanente. Delito único cuja fase consumativa se prolonga no tempo. Uma extorsão mediante sequestro, exemplo clássico, ou tráfico de drogas na modalidade de ter em depósito. Enquanto a droga está mantida em depósito pelo traficante, a fase consumativa vem se protraindo, se prolongando no tempo. Durante a consumação protraída no tempo, durante essa extensão temporal da fase consumativa, entra em vigor uma nova lei penal gravosa. Por exemplo, o traficante guardou a droga e a mantém em depósito. Durante o período que a manteve em depósito, entra em vigor uma lei aumentando a pena do tráfico. Essa lei incide ao fato em questão. O sujeito colocou a droga antes, mas manteve em depósito, inclusive durante a vigência da nova lei gravosa. Vai incidir com relação a esse fato? Vai. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Vai incidir com relação a esse fato. Vou colocar aqui de novo a imagem, tá vendo? Súmula 711 do Supremo. Crime continuado. Raciocínio é o mesmo. Crime continuado é uma modalidade de concurso de crimes. Não é verdade? Sim. Crime continuado, modalidade de concurso de crimes. É um crime continuado. São 2 ou mais crimes praticados em continuidade delitiva. Então, dentro dessa estrutura, também há um prolongamento no tempo. Aqui, entretanto, de 2 ou mais crimes. Então, são 2 ou mais delitos praticados em continuidade delitiva. Se o indivíduo pratica 2 ou mais delitos em continuidade delitiva e durante o período de continuidade delitiva, durante o cometimento de 2 ou do segundo, terceiro, quarto crime, sei lá, entra em vigor uma nova lei que aumenta a pena desse fato. Ela vai incidir sobre o bloco de continuidade delitiva? Sim, como determina a súmula 711. Então são 2 súmulas aí que eu acho importantes para você, tá bom? Ainda dentro do tema lei penal no tempo, tem um assunto que eu acho, embora básico, é algo de predileção de examinadores, que é o seguinte. O artigo 4º do Código Penal trata do tempo do crime. E o artigo 6º, que está aqui nesse conjuntinho, né? O artigo 6º fala do lugar do crime. O Código, ao tratar do tempo do crime, no artigo 4º, diz assim: o crime se considera praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Então, se o crime se considera praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado, no que se refere ao tempo do crime, foi adotada a teoria da atividade. Lugar do crime. O Código, no artigo 6º, ao tratar do lugar do crime, dispõe que o crime se considera praticado no local da ação ou omissão ou no local em que ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Então, o lugar do crime é tanto da conduta, ação ou omissão, quanto do resultado. O que isso demonstra? Que ao tratar do lugar do crime, o Código adotou a teoria mista ou teoria da ubiquidade. Então vem esse conhecido, esse famoso macete, né? Luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Agora, tem uma coisa assim que é importante, gente. É uma pegadinha que, assim, para quem estuda direito penal, para quem tem mais familiaridade com a matéria, é uma pegadinha relativamente básica. Para quem já não tem tanta familiaridade, pode ser que não seja. Então, deixa eu te alertar por cautela. O artigo 6º do Código Penal. Então, primeiro, não vai esquecer das teorias, né? Lugar, ubiquidade. Porque essa perguntinha é clássica, né? De acordo com o Código Penal, qual teoria adotada quanto ao tempo do crime, quanto ao lugar do crime? Aí você lembra. Luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Esse macete existe desde quando eu era estudante de direito. Né? Então, você imagina, não fui eu que inventei, você já deve ter ouvido falar também, é velho. Né? Professor do meu professor, certamente, deve ter sido quem inventou. Mas a pegadinha para a qual quero te alertar.
lugar do crime, teoria da ubiquidade. Para que serve o artigo 6º do Código Penal, este que diz que o crime se considera praticado tanto no lugar da conduta quanto no lugar do resultado? Esse artigo, atenção, que está no capítulo, no título Aplicação da Lei Penal, ele serve para definir quando a lei penal brasileira se aplica ao crime. Como ele adotou a teoria mista ou da ubiquidade, ele nos permite concluir que, tanto quando a conduta ocorreu no Brasil, ainda que o resultado tenha se dado no exterior, como quando o resultado ocorreu ou deveria ocorrer no Brasil, ainda que a conduta tenha origem fora do país, o fato fica sujeito à lei brasileira. Esse artigo 6º, portanto, ele serve para quê? Ele serve para os crimes à distância. Lembra o que é crime à distância? É aquele cujo iter criminis atinge o território de 2 ou mais países. Conduta praticada no Brasil, resultado no exterior. Então você imagina, você vai a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que é fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, que é uma cidade no Paraguai. A vítima, ela se hospeda num hotel em Ponta Porã. Ela vai sair do hotel com o seu automóvel para ir fazer uma compra no Paraguai. A hora que ela saiu do hotel, pegou a rua, ela é abordada por um ladrão, o ladrão entra no carro, aponta uma arma e obriga a vítima a dirigir até o Paraguai e ali deixa a vítima só com a roupa do corpo. Então você tem um roubo cuja conduta se iniciou no Brasil e o resultado se consumou no Paraguai. Aplica-se a lei brasileira? Sim. E se fosse o contrário, conduta iniciada no Paraguai e a consumação do roubo no Brasil, aplicar-se-ia a lei brasileira? Também. Por quê? Porque foi adotada a teoria mista ou da ubiquidade. Então essa é a relevância do artigo 6º. O artigo 6º do Código Penal não serve para fixar competência territorial. Tem gente que buga essa hora. Como assim, professor? O lugar do crime é para saber qual é o foro competente. Não, não é. Para saber qual é o foro competente, você vai consultar o Código de Processo Penal, não o Código Penal. E o CPP, lá no artigo 70, caput, dispõe que a regra geral de fixação do foro competente é pelo local do resultado. Vale onde ocorreu a consumação do crime. Então, olha o perigo, né? Se você confunde as coisas, o examinador te pergunta lá qual teoria o Código Penal adotou quanto ao lugar do crime. Teoria mista ou da ubiquidade. Não é do resultado? Não. Resultado é coisa de competência. Competência territorial, CPP, artigo 70 caput. Então, cuidado para não cometer essa confusão, tá certo? Depois eu sugiro, dá uma lidinha aí, não é? Em toda essa parte aqui, artigo 1º ao 12, faz isso como liçãozinha de casa, se é que já não fez, não é? Porque eu acho que vale a pena para efeito, agora sim, te mostrando a imagem, né, do artigo 1º ao 12, vale a pena para efeito de revisão, tá bom? Vamos lá. Na sequência aqui, eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto ligado à teoria do crime, né? Mas na teoria do crime eu não quero falar aqui de questões atinentes à dogmática penal. Não é o perfil da banca examinadora do TJ de São Paulo, do Dr. Porto, ficar indagando questões de dogmática, doutrina, etc. Até porque, quando se coloca questões que são muito ligadas a temas doutrinários, a chance de haver impugnação é muito grande. O CNJ ele é muito rígido com relação às características e à formulação das perguntas numa prova objetiva de magistratura. Não permite que sejam formuladas questões que deem margem doutrinárias, que deem margem a mais de uma corrente. Né? E quando se coloca doutrina, sempre se abre flanco para isso. Agora, tem algumas coisas que são, eu diria assim, prato cheio para ser perguntadas. Por exemplo, princípio da insignificância. Existem 3 súmulas do STJ que você não pode esquecer para a hora da prova, que são súmulas que falam do princípio da insignificância. As 3 afastam esse princípio. 589 diz que não cabe o princípio da insignificância quando se trata de crime ou contravenção envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher. A súmula 599 diz que não cabe insignificância em crime contra a administração pública. E a súmula 606, que diz que não cabe insignificância quando se trata de transmissão clandestina de sinal de internet por radiofrequência. Então são 3 súmulas aí bastante importantes, tá bom?
Outro tema que o examinador gosta muito, né, tema clássico, são as infrações, a lista das infrações que não admitem tentativa. Então, algumas que são clássicas, né? Então, não admitem tentativa. As contravenções penais, porque a própria lei de contravenções penais diz não se pune a tentativa de contravenção. Quer dizer, é possível materialmente a gente pensar, né, no plano real, a gente pensar, por exemplo, uma tentativa de vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal. A gente vai dar um empurrão brusco no outro. Isso configura vias de fato, artigo 21, né? Quando não há lesão e não há intenção de lesionar. Contravenção penal de vias de fato. A pessoa pode tentar dar um empurrão em alguém e não conseguir por circunstâncias alheias à sua vontade? Pode. E por que não há, então, tentativa de vias de fato? Porque a lei de contravenções penais diz não se pune a tentativa de contravenção. Crime culposo também não admite tentativa. É uma incompatibilidade aqui material. Por quê? Porque o crime culposo se caracteriza por ser aquele em que o agente não quer o resultado, nem assume o risco de produzi-lo, mas acaba dando causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A tentativa, por sua vez, requer dolo. Então há uma incompatibilidade. Quer dizer, o sujeito não pode, na tentativa, o indivíduo quer, mas não consegue. No crime culposo, ele produz um resultado que ele não queria de modo algum, não é? Porque foi decorrente de imprudência, negligência ou imperícia. Então há uma incompatibilidade material. Quanto ao crime pré-ter-doloso, que é aquele crime em que o indivíduo pratica uma conduta dolosa, mas produz um resultado além do pretendido a título de culpa, como lesão corporal seguida de morte, como o aborto praticado por terceiro, que resulta na morte da gestante, a maioria da doutrina, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui, a maioria da doutrina diz que não cabe a tentativa. Também é posição majoritária que não cabe tentativa em crime habitual. Crime habitual é aquele que exige reiteração de atos para que haja a sua consumação, para que esse crime se configure. Precisa haver atos reiterados, como o crime de perseguição, né? O stalking, artigo 146A do Código Penal, né? A perseguição. É preciso que o indivíduo pratique atos reiterados. A maioria da doutrina diz assim, se houve um ato isolado de perseguição, fato atípico. Se não foi um ato só, mas ocorreu a reiteração, de maneira que podemos falar em habitualidade, já houve a consumação. Também não cabe tentativa no crime unissubsistente, incompatível. Crime unissubsistente é aquele cujo iter crimes não se fraciona, como a injúria verbal praticada por meio verbal, ou o indivíduo proferiu a ofensa e aí a injúria já está consumada, ou ele não falou nada e não há crime algum, então não há como fracionar, não cabe tentativa. E o crime condicionado ao resultado, que é uma figura muito peculiar, que é um tipo de delito em que o lesador expressamente indica o resultado como necessário para a existência do crime. O resultado é condicionante para que a conduta tenha caráter criminoso. O artigo 164 do Código Penal, que é o único exemplo remanescente dentro do nosso Código Penal, ele é bem claro nesse sentido, né, que o que o 164 criminaliza é o dano provocado quando o proprietário deixa que o animal invada a propriedade alheia. Então o sujeito tem lá cabeças de gado e elas invadem, ele deixa que elas invadam propriedade alheia. Isso por si só é crime? Não. Quando que é crime de acordo com o 64? Quando ocorre a invasão à propriedade alheia e os animais produzem dano. Então esse dano é o resultado. Esse resultado é condição para que o fato tenha caráter criminoso. Ah, se o animal invadiu a propriedade alheia e não houve dano algum. Fato atípico. Então isso é um crime condicionado ao resultado. O resultado aqui não é necessário para a consumação. O resultado é necessário para que a conduta tenha caráter criminoso. Também não admitem tentativa, né, para fechar essa lista aqui, o chamado crime de atentado ou de empreendimento. Lembra que é crime de atentado ou de empreendimento? É aquele em que o lesador equipara tentativa e consumação. Então inclua na lista aí, crime de atentado ou empreendimento. O tema tentativa, né, ele toca no assunto, ele está ligado, conectado ao assunto iter crimes, e dentro do iter crimes tem uma questão que é importante, que é a divisão ou diferenciação entre atos preparatórios e executórios, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós temos uma posição firmada pelo STJ, não é? E uma posição diferente adotada pelo teu examinador. E é isso que eu quero destacar a você. O STJ, reconhecidamente, adota a teoria objetivo formal. Tá vendo aqui, ó? A jurisprudência dessa Corte Superior, em julgados proferidos pela terceira seção, adotou
a teoria objetivo formal, para a qual a separação entre atos preparatórios e executórios exige que ocorra o início da prática do núcleo do tipo penal. Então, o STJ, com essa linha jurisprudencial, ele vem dificultando o reconhecimento de tentativa. Porque ele diz que é necessário que ocorra o início da prática do verbo núcleo do tipo, que é a decorrência da teoria objetivo formal. O Dr. Roberto Porto, porém, ele tem uma posição que vai mais para a teoria objetivo formal estendida, que é a teoria do saudoso autor Mirabetti, né? Quase teoria objetivo material, que fala do perigo ao bem jurídico. Ele, o Dr. Roberto Porto, ele não cita dogmaticamente qual teoria ele adota, mas se você começa a estudar os casos em que ele reconheceu que não havia meros atos preparatórios, e sim verdadeiros atos de execução, você chega a essa conclusão. Por exemplo, 2 casos concretos recentes, ó. Um é de setembro e outro acho que é de novembro, né? Não, os 2 são de setembro aqui. Acórdão de novembro que eu selecionei são outros acordos aqui de outros temas do Dr. Roberto Porto. Ó. Réu avistado dias antes por um popular, anota, e aí o popular anota a placa do veículo do réu e informa o responsável pela agência bancária. Quer dizer, o sujeito chegou lá, atitude suspeita, era um indivíduo, né, que ficava ali prestando atenção perto da agência bancária, e um popular anotou, falou, ó, esse cara está estranho, vou passar a placa, deu a placa para o gerente do banco. Dias depois, vem esse indivíduo, o suspeito, com outras pessoas, naquele automóvel. O gerente que já tinha a placa anotada, recebe, fica esperto. No momento em que esse sujeito, o suspeito e os seus comparsas entram na agência bancária, o gerente aciona o alarme. Eles fogem, entram no carro, aquele cujas placas foram anotadas, o gerente passa a informação para a PM posteriormente consegue prendê-los no interior do carro. No interior do carro, vários instrumentos utilizados para fazer a chamada subtração do envelope, né? Tem um nome lá que eles utilizam isso. Ó, eles estavam lá para quê? Instalar dispositivos para furtar envelopes e depósito bancário em terminais. Quer dizer, o indivíduo entra ali, chega no terminal, no caixa, na agência, instala discretamente ou tenta fazer discretamente aquele aparelho, aquele instrumento e retira o envelope de depósito bancário. E aí subtrai esse envelope. Tentativa de furto para o Dr. Porto. Quer dizer, eles entraram na agência, tocou o alarme e eles fugiram. Outro caso. Réu avistado por uma viatura da PM mexendo na fechadura de um estabelecimento empresarial com um pedaço de ferro nas mãos. O réu vê a viatura, solta o pedaço de ferro e começa a caminhar. Aí a PM prende. 2 fechaduras do estabelecimento estavam danificadas. Tentativa de furto qualificado. A PM prendeu, o cara soltou a barra de ferro, estava lá mexendo na fechadura. Na rua, via pública. Passa a viatura da PM. O sujeito percebe a aproximação, solta a barra de ferro e começa a andar. PM prende, vai até o estabelecimento. A porta, a fechadura danificada. Chama o proprietário, ele confirma que aquilo que era um dano que não existia, que portanto, o indivíduo que estava tentando entrar naquele imóvel. Tentativa de furto da mesma maneira. Também foi reconhecido aqui pelo atos executórios. Também foi reconhecido a tentativa pelo Dr. Roberto Porto. Tá bom? Então, são 2 questões aí que me parecem relevantes, tá bom? Essa discrepância entre a posição do STJ e a posição do examinador. Tem um assunto que eu acho importante, que pode ser pegadinha, porque é um assunto que esse é sempre importante para concurso, né? Eu falei há pouco da injúria, né, como exemplo, injúria verbal como exemplo de crime unissubsistente, crime que não admite tentativa. E aí, preparando aqui o material para você, eu lembrei, obviamente, falando de injúria, né, daquela questão entre injúria racial e injúria preconceituosa. Deixa eu colocar aqui para você na parte que eu já havia selecionado. Ó, aqui. Quando eu falo injúria preconceituosa, eu estou falando da injúria do Código Penal. 140, parágrafo 3º do CP, tá bom? Não coloquei aqui, mas entenda, do Código Penal. E injúria racial, efetivamente, a do artigo 2º-A da Lei 77.1689, que é a Lei dos Crimes de Preconceito. Então, assim, dá para fazer pegadinha muito fácil, né? Comparando essas 2 questões. Então, a injúria preconceituosa do Código Penal é aquela em que a ofensa diz respeito à religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. A pena é de 1 a 4 anos e o crime de ação pública condicionada à representação e, além disso,
prescreve. É suscetível de prescrever. A injúria racial é aquela em que a ofensa se refere a elementos de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena é bem mais alta, reclusão de 2 a 5 anos e multa. A ação penal é pública incondicionada. E aqui o caso, o crime é imprescritível. Agora, se o doutor Roberto Porto for mais detalhistazinho, tem mais pegadinha que ele consegue fazer. Olha que interessante, entre aspas, né? Na injúria do Código Penal. Na injúria do Código Penal, a pena é aumentada em 1/3 se a vítima da injúria é funcionário público. Na injúria racial, o aumento de pena não ocorre quando a vítima é funcionário público. O aumento de pena de 1/3 até a metade ocorre quando o sujeito ativo é funcionário público. Olha que interessante, dá para confundir, né? É correto afirmar que na injúria racial, que é a da lei 7716, a pena é aumentada quando o sujeito passivo é funcionário público? Não. É quando o sujeito é ativo é funcionário público. Quer dizer, lá na lei dos crimes de preconceito, o legislador corretamente entendeu o seguinte: olha, você não pode praticar preconceito, você não pode praticar racismo. E a pena é maior quando esse racismo parte de um funcionário público. Só que no Código Penal é diferente, né? No Código Penal, a injúria, calúnia, injúria e difamação, porque é uma causa geral de aumento de pena. O aumento se dá quando o fato é praticado contra funcionário público em razão de suas funções. Tá bom? Então, fica esperto aí com relação a essa questão. Esse material que eu estou colocando aqui, né, em que eu estou me baseando, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Todos os professores, nas suas aulas, alguns, não é? Nem todos, né? Alguns professores nas suas aulas entregaram o material, a lousa que utilizaram. Tem professor que não gosta de utilizar esse material, a lousa, né, como eu utilizo aqui. O professor Luiz Antônio de Souza dá aulas maravilhosas, ele gravou aula de ambiental, gravou aula de consumidor, aulas maravilhosas, mas ele não gosta de utilizar a lousa. Mas alguns gostam, eu gosto, né, outros professores também fizeram da mesma maneira, e quando o professor nos manda o material, a gente vai disponibilizar para vocês. Onde estará o material? No canal de Telegram. No canal do Telegram, tá bom? O canal do Telegram em que nós estamos disponibilizando o link da semana de revisão. Tá legal? Bom, vamos lá. Continuando aqui com a nossa exposição. Vamos falar de dosimetria da pena. É óbvio que, isso é básico, né? O Código Penal adotou, no que tange a dosimetria, o chamado sistema trifásico. Então, o juiz, depois de definir qual o preceito secundário adequado, qual é o mínimo, qual é o máximo, ao aplicar a pena, inicia pelo cálculo da pena base. A pena base é fixada a partir do exame das circunstâncias judiciais, que são lá no artigo 59 caput do Código Penal, vale a leitura. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima. Então, essas 8 circunstâncias judiciais, avaliadas pelo magistrado, permitirão que ele calcule, aplique, defina a pena base, sempre respeitando o intervalo em abstrato, mínimo e máximo. Fixada a pena base, fase seguinte, o cálculo da pena intermediária. A pena intermediária é calculada com base nas agravantes e atenuantes. O legislador descreve as agravantes num rol taxativo, nos artigos 61 e 62, e as atenuantes num rol exemplificativo, nos artigos 65 e 66. Agravante, rol taxativo. Atenuante, rol exemplificativo. A mais importante de todas as agravantes é a reincidência, né? Quando o sujeito pratica novo crime, depois de condenado com trânsito e julgado por crime anterior. A mais importante das atenuantes, a menoridade relativa, ser o réu menor de 21 anos ao tempo do fato. E tem novidade com relação a ela, eu vou destacar daqui a 2 minutinhos.
Outra atenuante de suma importância, também falarei dela, é a confissão espontânea. Teve até súmulas do STJ que tratam de confissão, que foram recentemente revistas pelo Superior Tribunal de Justiça, alterados os seus enunciados. Isso vai ser muito importante lá na hora da prova. Mas depois que o juiz calcula a pena intermediária, fazendo esse cotejo de agravantes e atenuantes, lembrando que nessa fase a pena também não pode ser aplicada abaixo do mínimo nem acima do máximo, tem súmula e eu vou te mostrar, o juiz vai para o cálculo, parte para o cálculo da pena definitiva, com a incidência das causas de aumento e de diminuição. É lógico, eu estou fazendo aqui uma aulinha de revisão, né? Estou inclusive já exagerando bastante no tempo, já tem 45 minutos aqui pelo meu reloginho, quando o propósito deveria ser uma aula de em torno de 30, 35 minutos, mas não tem jeito, né? Eu e alguns colegas aí também que já gravaram a semana de revisão, você vai ter acesso daqui a pouquinho, nos próximos dias. A gente tentou, mas é que a gente quer te dar todo o conteúdo que a gente selecionou como valioso aqui nessas dicas finais. Mas você quer um estudo detalhado de dosimetria? Olha, pode ter certeza. Você vai encontrar, no curso de segunda fase, eu gravei 5 aulas de dosimetria, detalhando passo a passo todos os pontos, todos os detalhes dessa matéria, tá? Para você nunca mais errar nada com relação à dosimetria. Porque nas sentenças penais do TJ, normalmente o que desconta muito ponto é erro de dosimetria, né? Olha o que eu coloquei aqui, logo abaixo dessa lembrança básica do sistema trifásico. Atenção, ó, nova agravante e restrição de atenuante. Duas leis de julho de 2025, a 15159 e a 15160, as duas de 3 de julho, impactaram de uma maneira bem sutil, pontual, esse tema. Então, primeiro, a 15159 incluiu no rol taxativo das agravantes, eu falei disso um pouquinho antes, né, nessa mesma aula, praticar o crime nas dependências de instituições de ensino. Deixa eu até colocar aqui no lugar certo. Ó. Essa mesma lei também incluiu como qualificadora, praticar o fato nas dependências de instituições de ensino, foi incluído como qualificadora do homicídio e majorante da lesão corporal dolosa. Então, cometer o crime dentro de uma escola, no ambiente letivo, o que isso produz em termos negativos para o réu? Se for um homicídio, gera uma qualificadora. Se for uma lesão corporal dolosa, gera uma causa de aumento de pena. Mas se for qualquer outro crime, um furto, por exemplo, ou um crime de natureza sexual, gera uma agravante genérica, segunda fase da dosimetria. Artigo 61, inciso 2º, letra M. A outra mudança. O artigo 65 fala das atenuantes. Logo no inciso 1º, são circunstâncias atenuantes. 1. Ser o réu menor de 21 anos ao tempo do fato ou maior de 70 na data da sentença. É a menoridade relativa e a maioridade senil. Nesses cenários, além de fazer jus à atenuante, o réu também terá o prazo prescricional contado pela metade. Lembra? Está lá no artigo 115. A prescrição é contada pela metade, os prazos são reduzidos de metade. Quando? Quando o réu é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Pois bem, em julho de 2025, foi incluída uma ressalva. A atenuante, ou melhor, estas atenuantes, que também são causas de redução da prescrição, não serão aplicadas nem para atenuar, nem para reduzir a prescrição em crimes que envolvam violência sexual contra a mulher. Mas cuidado. Imagine, por exemplo, que o Dr. Porto faça uma pegadinha assim. O réu septuagenário, em abril de 2025, pratica um estupro. Então é um caso, claro, contra a mulher. É um caso inequívoco de violência sexual contra a mulher. Então, um septuagenário, em abril de 2025, estuprou uma mulher. Ele fala jus à atenuante em questão? Essa atenuante de maior de 70 anos na data da sentença?
Ele já tinha 70 anos ao tempo do crime. Óbvio que ao tempo da sentença não será diferente. Ele vai fazer jus quando o juiz proferir sentença a essa atenuante? Não, professor, porque está escrito, está claro, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Errado, ele vai fazer jus sim à atenuante. Por quê? Porque essa restrição só entrou em vigor no dia 4 de julho, quando essa lei foi publicada no Diário Oficial. E essa é uma alteração penal gravosa, ela não tem eficácia retroativa. Então, sim, o indivíduo no exemplo citado fará jus a essa atenuante, tá bom? Cuidado, é lei penal gravosa. Então vamos lá, agora vai vir uma batelada de súmula, tá bom? Esse material escrito vai estar lá no Telegram. Se você não quiser anotar em detalhes essas súmulas, depois lá você vai ter acesso. Ó, súmula 74. Para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil. Então, como é que eu provo que a defesa prova que o sujeito era menor de 21 ao tempo do fato ou maior de 70 anos? Juntando certidão de nascimento ou algum documento hábil. Tá? Tem que ser prova documental. Não pode ser outro meio de prova. Atenuante e pena mínima. Súmula 231 do STJ. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Essa é uma súmula que o STJ editou lá na década de 1990. E em 2024, 3 ou 4, agora não me lembro exatamente o ano, o STJ confirmou a validade dessa súmula. Havia um movimento de alguns ministros para que essa súmula fosse cancelada, mas o STJ confirmou a validade dessa súmula. Isso tem aqui até um acórdão do Dr. Porto em que ele claramente faz menção, expressamente faz menção a essa súmula e nem seria diferente. Confissão como atenuante. A confissão espontânea do réu é circunstância atenuante. O STJ tem duas súmulas a respeito da matéria. A súmula 545, que é uma súmula mais genérica sobre o critério que o juiz deve adotar para aplicar ou não a confissão espontânea como atenuante, e uma súmula mais específica, que é a 630, que trata da confissão em casos de tráfico de drogas, quando o réu confessa a posse ou propriedade da droga, mas nega a traficância. É muito comum, né? Não, a droga era minha, mas eu não sou traficante, era para uso próprio. Como é que o juiz deve proceder nesses casos? O STJ, em 2025, alterou o enunciado dessas duas súmulas. Então, a versão que eu estou te colocando aqui já é a versão, obviamente, atualizada. Então, súmula 545. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena, prevista no 653D, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. É o oposto do que essa súmula dizia, né? A súmula 545 originalmente dizia assim, que quando o juiz utiliza a confissão como elemento de prova, ele tem que reconhecer a atenuante. Aí tinha muito juiz que, mesmo o réu confessando, ele não utilizava a confissão como elemento de prova, porque ele dizia assim, independente da confissão, a prova está clara pelas testemunhas, pela filmagem, por isso, por aquilo, pelas declarações da vítima. Então ele dizia o seguinte, como eu não usei a confissão do réu como elemento de prova, já que me convenci da autoria por outros elementos, não aplico o atenuante. E aí o STJ achou que isso era um desvirtuamento do entendimento simulado e mudou a redação para dizer o seguinte, cara, o sujeito confessou, confissão do autor possibilita a atenuação da pena independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. E quando fala em confissão, não é só a confissão judicial. A confissão extrajudicial, feita na polícia também. Outra súmula, também bem alterada, a 630. A incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas, quando o acusado admitir a posse ou propriedade para uso próprio, negando a traficância, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. A súmula 630 dizia que, originalmente, que não era para atenuar. Dizia que se o sujeito só admitiu a posse ou propriedade, mas negou a traficância, essa confissão não vale como atenuante. Agora está dizendo vale, mas vale menos. Vale, mas vale pouco. Outro tema importante, confissão e reincidência. Aqui não é súmula, mas é um tema fixado pelo STJ em sede de repetitivo. O STJ tem um entendimento, o Dr. Porto segue isso, que se o indivíduo é reincidente, mas confessa espontaneamente a autoria do crime, reincidência é agravante, confissão é atenuante. Elas se compensam, se anulam, e o juiz, então, não agrava a pena na segunda fase.
a não ser que seja um caso de réu multireincidente. Então, é o que está definido aqui no tema 585. O Dr. Porto segue exatamente esse entendimento. Tem até um exemplo de uma apelação que ele julgou em 7 de novembro, tá bom? Pois, maus antecedentes e reincidência. Como é que se prova maus antecedentes e reincidência? Você pode provar com a folha de antecedentes, a chamada FA, folha de antecedentes. A folha de antecedentes criminal é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Lembra? Maus antecedentes é uma circunstância judicial desfavorável, primeira fase da dosimetria. Reincidência agravante, segunda fase. Depois, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Quer dizer, o que é maus antecedentes? Se o indivíduo tem inquéritos e ações penais em andamento, responde a vários inquéritos, a várias ações penais, o juiz pode dizer, ele tem maus antecedentes, então vou aumentar a pena base? Né? Pena base, primeira fase. Pode? Não, não pode. Então, o que permite o juiz reconhecer maus antecedentes? Só uma condenação transitada em julgado que não gere reincidência. Por exemplo, uma condenação transitada em julgado que já foi atingida pelo quinquênio depurador. Lembra que a condenação anterior transitada em julgado só gera reincidência dentro do prazo de 5 anos, contados do cumprimento ou extinção da pena, é o quinquênio depurador. E o quinquênio depurador, o Supremo já decidiu, não se aplica ao conceito de maus antecedentes. O Supremo definiu isso em tese, com repercussão geral. Então, o Supremo diz assim, uma condenação anterior, transitada em julgado, cuja pena já foi cumprida ou extinta há mais de 5 anos, claro que não gera reincidência, mas gera maus antecedentes? Sim. Em tese, sim. Cabe ao juiz ponderar no caso concreto se é justificado ou não. Mas o juiz não está impedido de reconhecer maus antecedentes, tá bom? 4 súmulas, 2 do STJ e 2 do STF, você tem que ler, tá bom? São súmulas que tratam de regime inicial. 269 e 440 e 718 e 719 do Supremo. As 2 primeiras do STJ, as 2 últimas do STF. Crime continuado. O STJ tem essa súmula mais recente. No crime continuado, que o sujeito pratica 2 ou mais crimes em continuidade delitiva, a regra é, por conta da continuidade delitiva, o juiz deve aplicar uma pena aumentada de 1/6 ou 2/3. Qual o critério que o juiz utiliza para aplicar o aumento mínimo 1/6 ou um aumento um pouquinho mais rigoroso? E o STJ sumulou que é o número de crimes. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos. E aí o STJ fez um critério matemático, aritmético, né? Fez uma coisa assim, uma tabelinha de Excel, sei lá. Aumenta 1/6 quando forem 2 infrações em continuidade delitiva. 1/5 se forem 3. 1/4 se forem 4. 1/3 se forem 5. Metade se forem 6. 2/3 para 7 ou mais. E eu acho que é sim. Né? Tudo bem, faz parte daquela missão constitucional do STJ de uniformizar jurisprudências. A gente não está lá no STJ, a gente não sabe. Os ministros devem ver critérios muito discrepantes. Né? Juízes que fazem coisas muito diferentes, então eles resolvem fazer esses critérios para uniformizar. Mas ficou uma coisa muito matemática, muito amarrada. Mas tem súmula. Dr. Porto segue esse critério. Citei aqui também um exemplo, apelação criminal aqui julgada por ele em novembro de 2025. Muito bem. Sobre dosimetria da pena, esses eram os temas que eu queria tratar. Eu, por último, aqui já com tempo estouradíssimo, né? Mas pensando no melhor possível para você, para não deixar nada escapar. Lembrando que o material também estará disponível lá no Telegram. Vamos lá, ó. Tem a súmula 588, que fala sobre a proibição de substituição de prisão por pena alternativa em crime ou contravenção que envolva mulher como vítima, inserida no ambiente doméstico. E agora, ó, extinção da punibilidade. A gente tem lá no artigo 107 do Código Penal um rol de causas extintivas da punibilidade. Morte do agente, anistia, graça e indulto, prescrição, abolício crimes, etc. Dentro delas, o indulto, né, o indulto que decorre de decreto do presidente da República, o STJ sumulou que o indulto só extingue o efeito principal da condenação, não extingue os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Traduzindo, o sujeito é condenado com trânsito em julgado. Está cumprindo pena, é indultado pelo presidente da República. Não precisa mais cumprir pena. Está extinto o efeito principal da condenação. Agora, aquela condenação
cuja pena não precisa mais ser cumprida porque houve indulto, continua gerando reincidência, caso o indivíduo cometa um novo crime? Sim. Aquela condenação continua constituindo título executivo na esfera civil? Sim. Por quê? Porque o indulto só extingue o efeito principal, não extingue os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais. Sobre prescrição, tema importantíssimo. Não se esqueça dos crimes imprescritíveis, que são lá na Constituição, artigo 5º, incisos 42 e 44, né, que é o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, regime democrático. E um assunto que você tem que tomar um cuidado enorme. Dá uma lidinha aqui nesse tema, ó, termos iniciais e causas interruptivas da prescrição. Lembra, existe a prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que ocorre antes do trânsito julgado. Existe a prescrição da pretensão executória, que é aquela que se verifica depois. Os termos iniciais da PPP são os 111. Consumação, último ato executório, cessação da permanência. Os termos iniciais da PPE estão no 112. E aqui tem um alerta. Ó. O primeiro termo inicial da prescrição da pretensão executória, 112, inciso 1º, consta na lei, é o trânsito em julgado para a acusação. Então, pela literalidade do texto legal, se transitar em julgado para a acusação, mas ainda não para a defesa, porque a defesa recorreu, já está correndo o prazo da PPE. O Supremo, há alguns anos, fixou tese com repercussão geral dizendo nada disso. O termo inicial da PPE não é o trânsito em julgado para acusação. É o trânsito em julgado para ambas as partes. Até porque, enquanto não transitar em julgado para ambas as partes, o Estado não tem pretensão executória, não pode cumprir a pena, pela presunção de inocência. Então é natural que o prazo prescricional, que é o prazo que obriga o Estado a dar início à pretensão executória, só começa a correr quando ele tem, de fato, a pretensão executória. Que não é do trânsito julgado para acusação, como diz a lei, mas sim do trânsito julgado para ambas as partes. Então, esse é um detalhezinho que vale chamar a atenção. E em matéria de causas interruptivas, o rol de causas interruptivas está lá no artigo 117. Do inciso 1º ao 4º são as causas que interrompem a PPP, e no inciso 5º e 6º, as causas que interrompem a PPE. Enfim, terminada aqui a nossa revisão, muito obrigado pela sua paciência, eu sei que me alonguei bastante, mas com aquela esperança de que com essas dicas finais possa ter ajudado bastante, possa vir a ajudar bastante você lá no dia 30 de novembro. Acompanhe a nossa semana de revisão, assista agora a aula de penal especial do professor Eduardo Helene, as várias aulas de todas as 14 matérias que são cobradas na Magistratura de São Paulo ao longo dessa semana, até sábado que vem, dia 29 de novembro. A gente vai fechar a semana em grande estilo com o Ralfo Monteiro e a Mônica Queiroz, ambos falando de direito civil. Vão ser maravilhosas as dicas deles, as aulas, eu já vi as aulas, mas vocês vão gostar muito das aulas deles. Aliás, os professores, não é o caso da professora Mônica, vai ser o professor Ralfo, mas os professores que estão aqui nessa semana de revisão são também professores que estão no nosso curso de segunda fase. A gente fez um módulo de temas quentes para prova escrita do 192. Então, um módulo só de videoaulas inéditas, focadas na fase escrita do 192. Você vai encontrar isso no nosso curso de segunda fase, além de tudo aquilo que eu já te falei, 34 exercícios autorais, 6 sentenças penais inéditas com base em acordos do Dr. Porto, 6 sentenças cíveis inéditas, etc, etc, etc. Não perca lá o dia 28 de novembro, em que nós revelaremos lá no Telegram o cupom especial de Black Friday que você deve aproveitar, que vai te ajudar bastante. Um abraço e bons estudos.